Beleza. Bom, pessoal, vamos lá. A gente deu um tempinho aí pra galera entrar, né? A gente sabe que realmente é um horário, na verdade todo mundo é muito ocupado, né? Então vamos lá, meus amigos. Objetividade, a gente não está aqui para enrolar muito. Primeira coisa, a gente está aqui para conversar sobre o concurso da Polícia Civil do Estado do Amapá. Vai ser o maior concurso do Estado esse ano, tá? Esse ano. A gente provavelmente vai ter educação, provavelmente vai ter saúde, até a administração, né? A parte lá do grupo gestão também talvez tenha. Só que nenhum vai pagar tão bem quanto a Polícia Civil e nem ter uma carreira tão atrativa quanto a Polícia Civil. Exatamente por isso que a grande maioria dos concurseiros do Estado e de fora do Estado estão voltando os olhos aí para o concurso da Polícia Civil. Bom, se vocês estão aqui é porque vocês têm interesse, né, nessa preparação, em saber o que eu tenho para dizer, né? Então eu já agradeço a confiança de estar aqui comigo nesse momento. Bom, primeira coisa, previsão, né? Tem gente aí dizendo que essa previsão, nada a ver, ninguém sabe. E assim, pessoal, sendo bem sério com vocês, eu sou policial civil, né? Trabalho lá dentro e muita gente sabe que os boatos são verdade. E esses boatos, eles vêm desde o ano passado, né? Eles vêm desde o ano passado, mesmo não tendo comissão, a gente tem que trabalhar com as informações que a gente tem, até porque os boatos são que a gente vai ter edital ali em abril e maio, com provas em julho e agosto. Tá? A gente trabalhando com esse boato, mesmo, vamos dizer que não foi verdade, não saiu. Bom, tu se preparou, né, pensando em algo mais próximo. Então, tu já não perde tempo, tu já está ali no gás máximo. Se vier depois, é excelente, mais tempo para estudar. Mas, se realmente vier naquela data, tu está preparado para competir numa prova. Então, previsão abril, maio, provas julho, agosto, é a previsão que a gente tem. E elas realmente são verdade. Os boatos são reais. É isso que eu quero dizer, tá? Bom, tendo dito isso, remuneração. Não sei se todos acompanharam, eu até mandei nos grupos lá, que teve uma reestruturação recente agora da Polícia Civil. Mudou basicamente duas coisas, tá, pessoal? Três coisas mudaram basicamente. A primeira foi a unificação dos cargos que antes eram divididos em oficial, que é meio que o escrivão, tá? E o de agente. Esses cargos foram unidos. Então agora a gente tem oficial e investigador de polícia. Então é só um cargo agora para todo mundo, tá? Quem já trabalha lá na Polícia Civil vai continuar meio que na mesma função por enquanto, até ter um treinamento interno, mas quem entrar já vai entrar valendo aí com as funções agrupadas. Um outro ponto, provavelmente, aí também é um boato, provavelmente não vem igual ao concurso anterior, porque o concurso anterior, como é que ele veio? Ele veio regionalizado. Então tu escolhia, se tu queria competir para a área 4, que englobava Macapá, Santana e Mazagão, salvo engano, faz tempo, né? Tinha a área 3, área 2, já engloba ali Oiapoque, engloba Ferreira Gomes, Porto Grande. Então tu tinha essa divisão, tu tinha que escolher para onde tu ia competir. E isso era meio perigoso, porque às vezes a tua nota te passaria em uma região e não passaria para outra. E caramba, será que eu escolhi certo? O que eu faço? Beleza, isso não vai acontecer provavelmente. Provavelmente vai ser só um concurso, tá, pessoal? Só uma prova valendo para todas as áreas, para tudo. Então, a gente tem aí, eu já vou adiantar um pouco, que é uma previsão de vagas, tá? Por que a gente tem essa previsão de vagas? Alguém já bateu o martelo e disse que vai ser essa quantidade? Não. Mas por que essa previsão existe? Porque com o PAI, que é a aposentadoria incentivada do governo, a gente já tem mais de 200 policiais, tá? Que se aposentaram. Né? Alguns estão ali, na verdade, a gente tem, salvo engano, 160 e poucos que já se aposentaram e tem mais 80 aí que estão para se aposentar agora, janeiro, fevereiro. Tá? Então a gente tem aí uma vacância, né? Vagas abertas, na verdade, em volta ali de 200. Vamos pegar esse número para trabalhar. Rosinaldo, vamos chamar todo mundo de cara? Não tem como saber, né? Não tem como saber essas informações. Mas o último concurso chamou todo mundo, tá, pessoal? Na verdade, foi além do que era previsto chamar. A gente teve uma última turma aí bem rápida, né? Até o curso de formação foi 2 meses de curso de formação praticamente. Então, a gente tem essa informação também, uma média aí de vagas. Cara, é muita vaga, tá? É muita vaga para o concurso pagando esse tanto. Se tu pegar, por exemplo, o concurso do Ministério Público, não chama tanta gente assim e a remuneração não tem uma carreira tão boa, apesar do inicial ser semelhante, até um pouquinho maior ali para técnico ministerial, tá? Então, realmente é uma ótima oportunidade. Então, a gente já falou da previsão, maio, abril, prova, julho, agosto. Temos 6 meses aí para trabalhar mais ou menos. É pouco tempo, tá, pessoal? Então, tu realmente tem que trabalhar de forma organizada, tem que estudar de verdade, senão não dá. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Falamos da previsão, falamos da remuneração, começa ali com 7 mil e pouco, 7.800, salvo engano, né? Isso fora adicional noturno, fora algumas outras situações aí, tá? Mas começa aí com 7 mil e pouco e termina em 26. Tem adicional noturno, tem vale alimentação, a gente está lutando aí por auxílio saúde, enfim. É uma categoria boa, pessoal, porque ela está com muita força,
né? A discussão política da carreira da Polícia Civil está com muita força no Estado. Então, a gente tem um sindicato extremamente atuante, né, atualmente, então realmente está conseguindo muitos direitos. Então, começa com 7 e pouco, né, 18 anos depois tu está com 26. Né, isso sem considerar possíveis ganhos a mais que venham no decorrer do tempo. Então, é uma carreira boa. Tá? Agora, a gente já entra em um ponto que eu quero chamar a atenção e que eu venho falando disso há muito tempo. Sobre o trabalho, sobre o que tu vai fazer, de fato. Tá? Por que eu falo sempre isso, pessoal? Porque tem muita gente que estuda para a carreira administrativa que não quer fazer polícia civil porque meio que vê a polícia civil como polícia militar, né? Que não, é ostensivo, vou entrar em ponte, vou ter que brigar com bandido, bater, apanhar. Não, isso realmente é muito da carreira militar, tá, pessoal? O que acontece? Por que eu falo tanto disso? Porque na polícia civil tu tem trabalhos extremamente administrativos e tu tem trabalhos operacionais. E, cara, eu não conheço, até hoje, eu estou completando 8 anos de polícia civil, eu não conheço ninguém que está em uma posição ali que não é seu perfil, tá? Eu conheço gente que, não, caramba, eu sou administrativo, eu só faço concurso para área administrativa, eu quero ser administrativo, chegou lá e quer ser o operacional. Assim como eu conheço gente que ama o operacional, mas prefere estar na parte administrativa, porque, enfim, a vida lhe convém ali estar nessa parte, né? E a Polícia Civil, ela busca sempre aproveitar o melhor do servidor para que ele trabalhe bem, né? Que ele queira desempenhar aquelas funções com qualidade. Então, cara, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no cartório, né, do CEOS do Pacoval. Eu cheguei, depois do curso de formação, todo mundo emocionado, querendo operacional e tal, não sei o quê. Eu pensei, não, pô, realmente, eu acho mais bacana a parte operacional, mas eu pensei, pô, eu quero estudar, eu quero investir meu tempo no Bora Buscar, eu gosto de dar aula, quero ali ajudar os alunos e tudo mais. Quero ir para a área administrativa. Fiquei na área administrativa. Né? Só levantei a mão, perguntaram, quem quer trabalhar na parte administrativa? Eu levantei a mão, só eu e mais uma levantamos. A gente foi. Né? Assim como quando eu decidi ir para o plantão, por outros motivos também, eu conversei com o meu coordenador e falou, não, Rosão, beleza, então vamos lá para o plantão. E pronto. Né? Isso é bater o martelo que é só tu pedir que tu vai? Não. Mas, via de regra, e eu não conheço ninguém que isso não tenha acontecido ainda, a pessoa vai se aproveitar de onde o perfil dela se adequa. Tá? Então, se eu fosse da área administrativa, levando em conta o tamanho do concurso, levando em conta a remuneração, eu faria, tá? Eu faria. E a parte operacional, se tu quiser, a parte operacional nem tem tanta gente que gosta, né? Que realmente quer estar ali, então se tu quiser, não tem jeito. Vai ter um treinamento específico e tu vai para uma parte operacional, tem gente que realmente gosta, então de boa também. Então trabalho, área administrativa e operacional tem para todo mundo, né? Logo que eu entrei, me chamaram inclusive para ser do setor de informática. O cara cuida de informática, de peça de computador, de rede de computador, deu um problema na internet, o cara trabalha, né? É muito trabalho, tá? É muito trabalho, não penso que é pouca coisa não, mas o que tem de, nossa, vou lidar com bandido nisso? Não tem, né? Então, beleza. Trabalho, fica de boa, a área administrativa operacional, tu escolhe, não é bem assim, mas, né? Deu para entender. Em relação a TAF, outra coisa que assusta muita gente. Pessoal, TAF é tipo assim, tu precisa se exercitar para a vida, não é para prova. Tu precisa cuidar da tua saúde. Tu precisa cuidar da tua saúde para estudar para concurso. Tu precisa cuidar da tua saúde para, sei lá, cuidar dos teus filhos, para cuidar da tua esposa, do teu marido, da tua mãe, para ter energia, vigor, para viver bem, para viver feliz, ter vida, né? Então tu precisa se exercitar. Então o TAF, sendo bem sincero com vocês, começa logo a treinar, né? E tu não precisa já treinar pro TAF, não, professor, então eu vou procurar logo uma equipe de treinamento, não. Bacana? Começa a correr ali na rua, faz uma academia, começa a treinar uma barra ali na puxada alta, enfim, né? Começa a se exercitar. Vai ser essencial para os teus estudos, para tu dormir bem, para tu se concentrar, para tu, enfim, né? Melhora tudo. Então, TAF é uma coisa que tu vai ter que se preparar de qualquer jeito se tu quiser ter uma vida boa. Se tu não quiser ter uma vida boa, enfim, tu já não vai passar no concurso porque não vai passar no TAF. E, bicho, cara, tu passar na prova objetiva e tu não passar no TAF porque tu não levou a sério, não treinou, não voltou a tua vida para isso, é sacanagem, né? É muito triste. Eu vi várias pessoas que isso aconteceram e é triste. Então, já tem que treinar. Bom, agora, tendo dito isso, a gente fala um pouquinho sobre organização, tá, pessoal? Qual é o grande ponto aqui da organização? Primeira coisa, que tu tem que tomar cuidado. Tu tem que tomar cuidado com o material resumido, tá, pessoal? Por quê? O material resumido, seja mapa mental, seja um resumo ali vertical, enfim, qualquer resumo, ele traz o que é mais importante do conteúdo, tá? Ele traz o que é mais importante do conteúdo. Só que não vai cair só o que é mais importante do conteúdo. E é uma prova como essa, e na verdade concursos públicos de forma geral, hoje em dia, tu precisa estar
no melhor que tu poderia estar em qualquer circunstância, tá? Então, tu não pode simplesmente estudar só por resumo, só por material resumido. O teu estudo vai ficar prejudicado. Pode existir aquele cara que está estudando só por resumo e passar? Pode, lógico que pode, mas a gente não pode trabalhar com essa dinâmica porque a gente não sabe se tu vai ser o sortudo ou a sortuda que isso vai acontecer, tá? Então, material resumido é bacana? É bacana para revisão, para pegar os principais pontos, relembrar e tudo mais, beleza. Mas tu realmente só ficar nele, ter ele como base e questões, não recomendo, de verdade. Por isso que, né, eu falei lá que o requisito que a gente vai ter para essa mentoria que eu vou fazer, voltado exclusivamente para o concurso da Polícia Civil, tem que ter o Estratégia ou GRAM. Né? São grandes cursos que a gente confia no material dos dois. Né? Logicamente, às vezes, o aluno manda, pô, professor, eu encontrei isso aqui. Isso é comum, tá, pessoal? Qualquer material. Mas a gente não pode tomar isso como regra. São dois materiais muito bons mesmo. Então, a gente tem ali todo o conteúdo que a gente precisa para estudar com qualidade, de forma extensiva, aprender de verdade os conteúdos, tá? Seja videoaula ou seja PDF. Então, isso é muito importante. Material, fica ligado com estudar só por resumo. Muita gente estuda só por resumo e resolve a questão. A pessoa fica muito boa, tu percebe que ela tem uma base bacana, só que ela não tem um conhecimento mais amplo e isso é muito prejudicial, principalmente a longo prazo. Pensa que talvez, tu não passe na Polícia Civil. Faz parte, tu tem que ter isso em mente. Tu tem que ser sério na decisão e saber o que a vida te guarda. Né? Talvez tu não passe. Mas se tu não passar, meu amigo, pro próximo tu tá gigante. Tu tá estudando sério, tu tá estudando extensivamente, tu tá estudando de forma completa, tu vai passar. Tu não sabe se vai ser nesse, tomara que seja, torço por todos. Inclusive todo mundo que tá online aqui dá para passar e trabalhar com a gente, né? Mas a gente tem que contar com isso também. Né? Ah, professor, mas você já tá falando que talvez eu não passe? Bem-vindo ao estudo para concurso público, a gente tem que levar a sério e ir para competir de verdade. Mas se vai dar certo, a gente não sabe, só aguardando mesmo. Beleza, organização, paciência. Eu quero falar um pouquinho de vocês sobre paciência. Por quê, pessoal? A pessoa que estuda, ela tem que ter paciência. Por quê? Muitos conteúdos demoram um tempinho para tu entender. Tu vai ler o conteúdo e tu não vai entender eles, cara. Tu vai resolver questão, vai ficar tudo meio nublado, tu não entende muito bem, mas se tu tiver paciência, lá na frente, tudo vai se esclarecer, né? Então, às vezes, o aluno ele acha que não está funcionando, ele não vê que ele está evoluindo, mas é porque ele não sabe enxergar, né, com o olhar correto. E isso é um ponto que tu tem que treinar. Na verdade, tudo isso que eu estou falando tem a ver com maturidade. E a maturidade tu ganha com o tempo. Então, tu precisa fazer todo dia ali o que deve ser feito, que com o tempo tu vai evoluindo, tá? Muito importante. Então, paciência e evolução andam juntas ali. Revisão. Tá, vamos lá para a revisão. Revisão, extremamente importante. É uma das coisas mais importantes e mais difíceis, eu diria, do estudo para concurso, pessoal. Porque é muito difícil primeiro, quando tu já acha que tu sabe o conteúdo, é muito chato tu revisar aquele conteúdo. Tu resolver questões sobre, sei lá, princípio da legalidade. Caramba, professor, já sei, mas tu precisa relembrar, tu precisa reforçar. Poderes administrativos. Pensa num assunto que a galera, em direito administrativo, a galera acha que já tá fera. Poderes administrativos. Vem na prova uma questão, a pessoa erra. Por quê? Porque ela foi confiante demais naquele assunto, ela não revisou qualidade, né, e pagou ali o preço, né, disso. Então, tem que revisar. Revisão é muito importante. Às vezes a gente acha que a gente está perdendo tempo revisando, porque a gente quer sempre estar batendo conteúdo, a gente quer avançar no edital. Só que do que adianta tu ver o edital inteiro, tá? Tu estudar o edital todo, mas tudo ficou muito solto na tua mente. Tu não se garante em nada, porque tu só está ali, tu viu tudo, mas nada está de fato fixado. Então a revisão é muito importante mesmo e é uma dificuldade dos alunos, tá? É uma dificuldade dos alunos que tu vai ter que trabalhar isso. Constância, pessoal. Tu tem que fazer todo dia o melhor que der, tá? Lembra que constância não é simplesmente, todo dia perfeito, não é perfeição, constância. É todo dia, tu tá comprometido com o teu objetivo e todo dia tu faz o melhor que dá naquele objetivo. Não te preocupa, que tu vai ter dia que tu não vai conseguir estudar, vai ter dia que tu vai adoecer, vai ter dia que tu não vai estar com a cabeça, que tu vai ler, não vai entrar nada e tu fez o que deu e foi uma merda, mas é melhor que nada. Então, é altos e baixos, eternos altos e baixos, até tu chegar lá, fazer a prova e felicidade, passei, tá? Então, tem que ter constância, tem que todo dia fazer o melhor, cara. Todo dia tem que fazer o melhor. E em relação à constância, eu já falo um pouco sobre a responsabilidade, pessoal, de levar a sério o que tu tá se propondo a fazer, tá? Não tem condição de tu, sexta-noite, sair, beber 6 cervejas, acordar meio quebrado no sábado. Não dá. Tu não vai conseguir, tá? Por quê? Ah, professor, mas eu estudei de segunda a sexta, dei o gás e eu mereço. Bicho, tem gente fazendo mais que tu.
fazendo muito mais que tu. Então tu precisa garantir que com o tempo que tu tenha realmente responsabilidade em fazer o melhor que dá. Tá? Essa sexta que tu saiu e tomou 6 cervejas e chegou 3 da manhã em casa, vai custar teu sábado vai custar amanhã de sábado. Tá? Tu não vai conseguir estudar de manhã, sábado de manhã. E isso vai te dar mais sonolência para o sábado à tarde. Isso vai influenciar já no domingo, na constância. Enfim, é uma bola de neve. Se tu realmente quer disputar nessa prova, cara, a tua vida vai ter que virar essa prova. Logicamente, dentro da tua realidade. Tu tem filho pequeno, tu não vai poder deixar de cuidar do teu filho. Né? Tu tem que... caramba, eu não vou... É só eu e meu filho depende de mim para comer. Tu não vai cozinhar porque tem que estudar? Não, logicamente, tu entende que eu estou falando de coisas que são abdicáveis, digamos assim. Tu pode deixar para lá. E isso já entra no teu ambiente, tá, pessoal? Isso já entra no teu ambiente por quê? Às vezes a gente tem que se afastar de pessoas, tá? Tem gente que a gente não tem como se afastar, mas tem gente que a gente tem como se afastar, tá? Então, eu sempre dou de exemplo um amigo meu que eu passei 2 anos sem ver esse meu amigo, praticamente, tá? Passei 2 anos sem ver ele. Viu uma vez, eu acho que em 2 anos. A esposa dele tá até online, que é a Thaís. Beijo, Thaís. Enfim, cara, eu passei quase 2 anos sem vê-lo. Por quê? Ele percebeu que não dava para continuar toda semana saindo com os amigos, bebendo 1, 2 cervejas. Ele tentou até uma época, mas não deu certo. Ele falou, bicho, é o seguinte, agora eu vou focar 1000% nessa prova, 1000% no meu objetivo e eu vou ser aprovado. E ele foi, tá? E ele foi, primeiro lugar da Cefaz, enfim, é auditor hoje, só o filé. Muito bacana mesmo a história do Afonso, esforço máximo. E assim, cara, quem é amigo de verdade vai entender. Hoje a gente reúne, é como se aqueles 2 anos nem tivessem existido. Né? Então, os teus amigos vão entender e vão ter amigos que tu vai perceber que não são teus amigos porque tu não aceita mais convite para ir, né? Relaxar ali, beber, jogar alguma coisa, enfim. Então, muito importante isso, te liga nisso, preste atenção. E isso, pessoal, é um ponto importante que tu tem que pensar de verdade. Tu tem que refletir, sobre as coisas. A maioria das pessoas não reflete. A maioria das pessoas só vai vivendo, só vai deixando acontecer. A maioria das pessoas não pensa, caramba, como foi minha semana de estudo? O que atrapalhou? O que ajudou? Na segunda-feira eu estudei Direito Penal, Direito Processual Penal, Língua Portuguesa. Como é que foi? Caramba, eu estudei, eu estudei Vozes Verbais na segunda. Foi foda, segunda-feira. Vozes Verbais, não entendi muito bem. Esse é um assunto que quando eu tiver que revisar, eu tenho que dar uma olhada nele. Vou anotar aqui, Vozes Verbais, preciso revisar. Tá? Então, a maioria das pessoas não senta, a maioria dos alunos não reflete, só segue fazendo, achando que está estudando. Então, refletir sobre os seus estudos é muito importante. E é muito importante a gente falar sobre solidão também, tá, pessoal? Porque assim, tu pode ir pro cursinho, tu pode ter a mentoria que for, tu pode ter amigos que estudam, é solitário, pessoal. É solitário, porque quando senta para estudar ali 4, 5, 6 horas por dia, 2 que seja, sendo exausto, cansado, com sono, é tu contigo mesmo. É tu com o teu objetivo, com o teu foco. E é muito difícil, pessoal. Então, tu vai se sentir solitário. E aí, quando tu se sentir solitário, tu vai buscar fuga naquilo que te tira do foco, né? E aí, complica bastante tu seguir estudando. Então, tem que tomar cuidado com isso. E aí, eu já entro no ponto que essa parte, pessoal, de ser solitário estudando para concurso, ela é difícil de ser aceitada porque, assim, não importa o que eu te digo, não importa o que eu fale para ti. Se tu não decidir em ti, lá no fundo, a decisão ser tua. Não adianta se o teu marido quer que tu estude, não adianta se a tua mãe quer que tu estude. Bicho, se tu não decidir dentro de ti, não tem quem faça. Tu não vai conseguir. Então tu precisa realmente sentar e pensar, bicho, essa prova polícia civil é essa. Eu vou dar meu melhor. Eu não sei se eu vou passar, mas eu vou para essa prova no máximo que eu poderia estar. E eu vou levar a sério. A minha vida durante 6 meses, 1 ano, se atrasar esse boato aí, vai ser focado nisso, cara. Eu não quero saber de mais nada. Eu vou fazer coisas essenciais, eu vou me exercitar, tentar, eu tenho que ter saúde, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou, né? Mas o núcleo da tua vida, o foco agora, tem que ser essa prova. Senão tu não vai passar. E o que vai acontecer? Tu não vai passar e vai sair com a sensação de que dava. Isso é o pior, bicho. É o pior. Uma coisa é tu, não, bicho, dei o gás, me esforcei, dei o meu melhor, que ainda não estou nesse nível aí. Ainda não estou nesse nível, mas eu vou seguir e vou conquistar o que eu quero. Agora, sair da prova, porra, bicho, estava fácil, eu não revisei direito, isso é horrível, horrível, pior sensação, tá? Então, tem que decidir, tem que levar a sério, e é só isso, só assim, vai dar, só assim, tá? Então, tu realmente tem que ter sangue nos olhos, tá? Realmente tem que
fazer o teu melhor. Eu tenho aluno bom, velho. Eu tenho aluno que, cara, o cara ele tem uma base muito boa, já era inclusive para ter passado, só que ele não tem essa garra. Ele tem alunos assim, sabe, que já estão muito bem e que poderiam chegar na Polícia Civil violentos. Né? Ter a vaga ali, bicho, só vão me tirar essa vaga se o cara for um alienígena, porque eu estou no máximo aqui. Só que o cara, ele não tem sangue nos olhos. Por quê? Porque ele não decidiu lá no fundo, porque ele não abdicou do que tem que abdicar, enfim, ele não tomou a decisão, ele não voltou a vida dele para isso. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Né? Então, realmente, tu precisa mudar isso se tu quiser competir de verdade. Tá? Bom, pessoal, outro ponto importante. Redação. Redação, pessoal, é uma coisa que simplesmente vai... Basicamente, prova que tem redação e vai ter redação, né? Só se o pessoal estiver louco de mudar isso. Prova que tem redação, a redação costuma definir entre os excelentes quem vai passar, quem vai entrar nas vagas e quem não vai. Tá? Então, tu precisa treinar a redação. Professor, como é que eu treino a redação? Primeira coisa, tá? Tu precisa começar a ler atualidades, coisas que estão acontecendo. Eu falo por mim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não ligo muito para o que está acontecendo no mundo. Tenho tanta coisa na minha cabeça, eu penso, não, eu tenho que focar nas minhas coisas. Mas, por exemplo, se tu me perguntar, como é que tá esse negócio do Trump com a Venezuela? Eu sei que está acontecendo alguma coisa, eu sei que tem, mas detalhar, saber ali, eu não sei. Né? Eu não sei, porque eu não acompanho notícias, eu estou focando em outras coisas na minha vida. Mas se eu estivesse estudando para o concurso que vai ter redação, eu teria que estar por dentro disso. Tá? Então, redação costuma vir temas atuais, né? Seja ali tecnologia, política, enfim, meio ambiente, tem que ficar ligado nisso. Começa a ler uma coisa ou outra, começa a escrever, tá? Estuda português é essencial. E aí vai chegar um momento que tu vai ter que ter um acompanhamento específico ali, aulas de redação, tem que produzir, tem que escrever. Tem gente que tem medo de escrever, porque não sabe escrever direito. Bicho, escreve, tem que ficar uma merda mesmo, vai ficar uma merda. Mas aí a gente vai corrigindo essa redação até que tu vai chegar na tua prova e vai tirar uma boa nota. Tá? Então, muito importante, não foge de redação. Inclusive tem aluno que me diz, professor, não faço prova que tem redação porque eu não consigo. Pô, pelo amor de Deus. Tu quer mudar de vida ou não quer? Tu quer fazer acontecer ou não quer? Então, tem que mudar essa mentalidade aí. Beleza, em relação, né, às nossas metas, essa mentoria que a gente vai fazer para a Polícia Civil. Bom, a maioria dos alunos já entrou em contato comigo, né, eu tenho a mentoria individualizada, né, todo mundo, né, já sabe mais ou menos como funciona, e aí tem um contato direto comigo ali, eu faço ajustes minuciosos, acompanho o evoluir do aluno, né, e muitos alunos não conseguem adquirir esse acompanhamento pelo preço. Né. Querendo ou não, a vida é tempo, né, e a partir do momento que eu despendo um tempo, tem um valor ali financeiro envolvido. E eu busquei colocar essa mentoria aqui porque muitos alunos falam, pô, professor, eu já fiz a mentoria X e não me adequei na forma como eles trabalham, eu já fiz a mentoria Y e são aulas e eu não quero um cursinho ali para eu sentar todo dia, ver aula online, eu quero outra coisa. Eu não encontrei ainda o que funciona. E assim, pessoal, eu busquei lançar essa mentoria e para ser um valor mais acessível do que a individualizada, justamente para que essa galera que confia na minha visão, né, de conhecimento, de estudo, ter esse acesso, né, e conseguir estudar ali também. Tá? Então vai ser um valor mais acessível. Alguns alunos já me perguntaram quanto vai ser. Eu não sei afirmar porque vai depender da adesão da galera, né, mas vai girar em torno ali de R$100, né, um pouco menos, dependendo se der muita gente, um pouquinho mais se der pouca gente, mas vai girar ali em torno disso, que já está abaixo, via de regra, das demais. Uma outra coisa importante, pessoal, eu vejo muita gente ali com uma certa guerrinha entre mentorias e aulas e não sei o quê. E o meu pensamento, pessoal, sobre isso é que não tem melhor ou pior, tem o que funciona para ti. Né? Tu pode dizer, a mentoria X é top, é a melhor de todas, é porque ela funciona para ti. Né? Assim como para outra pessoa não funcionou muito bem. Então, o grande ponto tu tem que encontrar a metodologia que funciona para ti. Tu tem que absorver as informações, entender como o estudo para concurso funciona, tá? E tem que tomar a frente da tua preparação. O que eu vou fazer? Pô, não vou treinar isso aqui, vou testar esse professor aqui, esse professor é bom. Né? Tanto que uma coisa que sempre acontece e que demonstra muito bem isso, geralmente é com língua portuguesa. Tu tem a assinatura do GRAM, mas tu não curte muito o professor do GRAM, aí busca um professor por fora. Né? Tu tem a assinatura de estratégia, mas cara, direito penal tem um cara que ele dá ali aula, só ele, que é muito top e com ele eu consigo aprender. A pessoa vai buscar só aquele professor. Isso acontece muito, justamente porque nem toda metodologia vai agradar todo mundo. Né? E os cursos eles costumam, né, ter vários professores, nem todos tu vai achar top. Isso faz parte também. Tá? Beleza, muita informação, falei bastante aqui. Diz aí, vocês têm alguma dúvida? Vou até abrir aqui o áudio também, caso queiram falar, ou caso
Ó, a neném tá até chorando. Quem não sabe, as minhas olheiras entregam aí que eu tô com uma recém-nascida aqui, mas é isso aí. Faz parte. Todo mundo tá na batalha. Deixa eu ver se eu acho a possibilidade de abrir o áudio, mas se tu tiver dúvida, manda no chat aí também. Ativar microfone, ativar vídeo. Não, vídeo não, só microfone. Não, tá ativado. Beleza. Bom, meus amigos, então, segunda-feira a gente vai iniciar as metas, tá? Sábado e domingo eu vou passar mais informações lá no grupo. A gente vai ter esse período de teste, provavelmente vai durar 2 semanas, que é para vocês entenderem como vai funcionar o estudo, tá? Como vai funcionar. E eu já passei ali um início que tu vai ter ali, caramba, eu vou estudar inquérito policial tá lá na aula 02 do Estratégia, eu vou ler a aula 02 e vou resolver 20 questões sobre inquérito policial. Bacana, essa vai ser a meta de direito. Olha, calma aí, rápido. Perguntaram aqui, a meta vai ser coletiva, tipo segunda, administrativo e português para todos e assim sucessivamente? Sim, tá? Sim. Não tem como, e isso é uma coisa que é meio polêmico. O nome da minha mentoria individualizada é individualizada porque, de fato, ela é individualizada. De fato, aquele aluno que eu vir que precisa estudar mais direito constitucional, ele vai ter mais metas de direito constitucional. Tá? E naqueles assuntos que ele tem mais dificuldade, ele vai ler a lei mais uma vez, ele vai revisar, enfim, tem uma individualidade, de acordo com as necessidades de cada um. Isso é a mentoria individualizada. Tá? Isso da meta ser coletiva, e é exatamente por isso que eu não chamo essa mentoria de individualizada, porque tem algumas pessoas que vendem mentorias como individualizada, que não são. Tá? Enfim, é justamente para isso. Para quem quer uma organização de qualidade, levando em conta estratégias que vão funcionar dessa forma, tem esse produto. A mentoria específica para a Polícia Civil, que vai ser a minha visão de organização, de revisão, de organização e estratégias para o concurso. Mas vai ser coletivo, tá? Todo mundo na segunda-feira vai ter as metas. Eu ainda estou organizando como vai funcionar, se vai ser por dia, se vai ser meta 01, meta 02. Eu ainda estou estruturando isso com bastante calma, tá? Mas vai ser igual para todo mundo. E aí, logicamente, eu vou dar algumas pitadinhas ali de dicas de, olha, beleza, no sábado a gente vai ter ali a revisão, o dia de revisão, só um exemplo, tá? A gente vai ter o dia de revisão e vai ter uma meta ali para tu buscar reforçar assuntos que tu tem mais dificuldade, sacou? Então, a individualidade ela vai entrar aí, nessa tua maturidade e autoanálise de pontos que tu precisa reforçar mais. Isso eu vou dar uma dica ou outra, mas eu não tenho como fazer dessa forma. Olha, a Suzy, nesse dia vai estudar isso. Olha, a Heloísa nesse dia vai estudar aquilo. Não tem como fazer isso, né? Justamente por isso que a gente está fazendo dessa forma a mentoria. Mas tem a mentoria individualizada para quem tem interesse também. Se não há dúvida, me diz aí. E se tiver mais alguma dúvida, fica à vontade também. Show de bola. Bom, meus amigos, eu vou abrir lá o grupo, tá? Para mandar mensagem agora, vou mandar lá. E caso surja alguma dúvida, alguma coisa que tu pensou aí depois aqui da live, do nosso encontro, tu pode mandar lá, tá? Tu pode mandar lá que eu tiro essa dúvida. Não, o grupo não vai ficar sempre aberto os comentários, justamente porque a gente vai buscar ali ser mais uma coisa de informações, né? Trazer ali alguns pontos importantes mesmo. Mas a gente vai seguindo por lá. Mas eu vou abrir o grupo, se tiver alguma dúvida, fica à vontade de mandar mensagem lá. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter conseguido trazer informações importantes para ti, que vão te ajudar nessa preparação. E tu pode confiar que eu vou estar aqui para fazer o melhor trabalho possível para que tu chegue nessa prova competitiva. Como eu disse, a gente vai ter essas 2 semanas justamente para tu ver se essa metodologia se adequa à tua forma de aprender. Se nas 2 semanas tu olhar, eu acho que esse é o caminho, eu estou conseguindo, tá bacana, vou me organizar, isso aqui vai dar certo. A mentalidade tá bacana, o professor tá aí empolgando a gente, tá todo mundo no mesmo caminho. Aí, né, se tu tiver interesse, tu faz a assinatura. Beleza? Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o nosso próximo encontro. Valeu, falou. Tchau, tchau.